Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Professora Cleide, já estivemos aqui em várias aulas e estamos aqui para retomar o gênero relato. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de lembrá-los. Vocês aí que estão acessando o Classroom, por favor, clica na atividade obrigatória, façam e envia para marcar a sua presença, garante a sua presença, tá, gente? Outra coisa, você que não consegue fazer isso, então tá entregando as atividades na escola, tá fazendo com outra ferramenta, um outro instrumento, então também, mas não deixe de assistir todas as aulas, não deixe de acompanhar as aulas, porque as aulas é a sequência didática do conteúdo. Para que você entenda a outra aula, é necessário que você entenda sempre a primeira aula anterior. Tudo bem? Vamos lá? O tema da nossa aula hoje, turma, qual é mesmo? Gênero relato. Nós estamos falando sobre isso. Falamos a aula passada e nessa aula nós vamos retomar. Quais são os objetivos dessa aula? Os objetivos dessa aula são continuidade da análise do gênero relato. E nós temos para hoje uma produção de um relato. Ai, prof, eu não aguento esse negócio de produção. Como dá trabalho. Mas nós já vimos a estrutura na aula passada e vocês vão tirar de letra isso. Eu tenho certeza, porque eu estou aqui para ajudar vocês. O que é um relato pessoal? O relato pessoal diz ali que é uma modalidade textual que apresenta uma narração sobre um fato ou acontecimento marcante da vida de uma pessoa. Tudo bem? Nesse tipo de texto, podemos sentir as emoções e sentimentos expressos pelo narrador. Relato pessoal. Gente, o relato pessoal, você vai trazer algo que aconteceu lá, por exemplo, na sua infância, ou de repente aconteceu um episódio ano passado que marcou a sua vida e você gostaria de contar isso a alguém. Então, como que você pode fazer? Produzindo esse relato em forma de texto, você pode publicar no mural da sua escola quando retornar. Você pode publicar onde mesmo? Ah, vocês acessam as redes sociais. Então, é lá mesmo que vocês podem publicar. O gênero relato, turma, pode ser descrição de lugares. Vocês descrevem, então, o lugar. A narração, claro, personagem e também objetos. Os relatos pessoais podem ser divulgados pelos meios de comunicação. Nós temos ali o jornal, revista, livro, internet, redes sociais e mural da escola. Inclusive, gente, vocês podem criar até um blog para isso. Ah, quantos aqui não tem blog? Eu duvido que vocês não tenham. Porque eu vejo vocês direto nas redes sociais. Então, vamos lá. Você pode criar um blog e você pode escrever lá, né, os seus relatos. Mas desde que vocês estejam escrevendo dentro da estrutura, para ficar tudo muito bonito e ficar estruturado o seu texto, para que o leitor tenha prazer em ler o seu relato. Eu trouxe um texto aqui de Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, ele é um escritor muito famoso da nossa literatura. Vocês devem conhecer, ele escreveu vários poemas que é do conhecimento de vocês, vários textos também. E nesse relato que nós vamos ler, ele marca aqui, né, o relato pessoal dele, a data e o lugar. Vamos lá? Como comecei a escrever? Aí, por volta de 1910,
não havia rádio nem televisão e o cinema chegava ao interior do Brasil uma vez por semana aos domingos. As notícias do mundo vinham pelo jornal. 3 dias depois de publicadas no Rio de Janeiro. Se chovia potes, a mala do correio aparecia ensopada uns 7 dias mais tarde. Não dava para ler o papel transformado em mingau. Papai era assinante da Gazeta de Notícias e antes de aprender a ler, eu me sentia. Percebe aqui que está em destaque ali o pronome e nós temos ali o que mais? Nós temos pronome ali que é o eu, de primeira pessoa. E nós temos o verbo também. Eu me sentia fascinado pelas gravuras coloridas do suplemento de domingo. Tentava decifrar o mistério das letras em redor das figuras e mamãe me ajudava nisso. Temos ali também a marcação do verbo no pretérito, que é no passado, o verbo tentava. Só que o pronome ali ele está oculto. Nós temos também, e mamãe me ajudava, ela me ajudava. Quando fui para a escola pública, já tinha noção vaga de um universo de palavras que era preciso conquistar. Por que eu marquei esses verbos que estão no passado? Porque o verbo no passado é uma marca das características, do gênero relato. E aqui estamos falando do relato pessoal. Ah, professora, você falou relato aquela hora na aula passada, ou seja, na aula passada, né? Claro, na aula passada. E agora está falando relato pessoal. É a mesma coisa, turma. O relato é ali o tema principal. Aí a gente vai desmembrando relato pessoal, relato de memórias e assim por diante. Então, agora nós estamos vendo um relato pessoal. Continuação do texto. Daí por diante, as experiências foram se acumulando sem que eu percebesse que estava descobrindo a leitura. Alguns elogios da professora me animavam a continuar. Ninguém falava em conto ou poesia, mas a semente dessas coisas estava germinando. Meu irmão, estudante na capital, mandavam-me revistas e livros e me habituei a viver entre eles. Depois, já rapaz, tive sorte de conhecer outros rapazes que também gostavam de ler e escrever. Mais uma vez ali nós temos algumas marcações dos verbos. Preste atenção, os verbos devem estar no pretérito. Continuando, durante o curso, minhas professoras costumavam passar exercícios de redação. Cada um de nós tinha de escrever uma carta, narrar um passeio, coisas assim. Criei gosto por esse dever, que me permitia aplicar para determinado fim o conhecimento que ia adquirindo do poder de expressão contido nos sinais reunidos em palavras. Percebe aqui nesse texto que o autor desse texto, no caso aqui nós temos o narrador como Carlos Drummond, ele passou a ter gosto para produzir texto, para escrever. E assim, como que a gente aprende escrevendo? Ora, escrevendo, turma, escrevendo. A gente vai pegando esse gosto pela escrita. Quanto mais você escreve, mais você quer escrever, mais você quer expor. E você sabia que escrever alivia os nossos sentimentos, coloca assim tudo, os nossos acontecimentos, coisas de boas que a gente pode revelar a outras pessoas, a gente pode colocar na escrita. Então, Carlos Drummond, ele passou a escrever e ele começou a ter gosto pela escrita. Daí por diante, as experiências foram se acumulando. As experiências do quê? Da escrita. Sem que eu percebesse que estava descobrindo a leitura. Ok.
para que você escreva, é necessário que você também seja um bom leitor. Então, eu estou te convidando para que você também leia livros, porque quanto mais você lê, você vai apropriar de conhecimentos novos, você vai se apropriar da linguagem, da norma culta, da norma padrão, da variação, fora muitas outras coisas que pode acrescentar no teu conhecimento. Com isso, você pode produzir vários textos com essa bagagem de conhecimento que você se apropria, né, na leitura de livros. Continuando. Alguns elogios da professora me animavam a continuar. Ninguém falava em conto ou poesia, mas a semente dessas coisas estavam germinando. Então começou, olha lá o verbo, uma fase muito boa de troca de experiências e impressões. Na mesa do café sentado, olha, entre parênteses, pois tomava-se café sentado nos bares e podia-se conversar horas e horas sem incomodar, nem ser incomodado. Professora, por que ali está entre parênteses? Ah, porque ele quis acrescentar mais coisas no seu relato, ok? Para que o seu relato pudesse criar um efeito melhor, para que o seu relato pudesse ter uma estrutura melhor. Eu tinha do bolso o que escrevera durante o dia e meus colegas criticavam o verbo no passado. Eles também sacavam seus escritos, captavam seus escritos. E eu tomava parte nos comentários, tudo com naturalidade e franqueza. Aprendi muito com os amigos e tenho pena dos jovens de hoje que não desfrutam desse tipo de amizade crítica. Ora, gente, sabe, é tão interessante você compartilhar conhecimento. É exatamente isso que o narrador está falando, certo? De você conversar sobre conhecimento, sobre novas coisas. Então, nesse texto, quando ele coloca ali que ele aprendeu muito com os amigos e ele tem pena dos jovens que não desfrutam de compartilhar o quê? Dessa amizade crítica. O que é essa amizade crítica? Dos apontamentos que os amigos faziam para ele, mas de maneira construtiva. Ok? Às vezes nós temos um colega que fala assim, olha, se você fizer isso vai ficar muito legal. Então aproveita as boas amizades e os bons conhecimentos que vocês podem compartilhar com os amiguinhos de vocês. Fixando o gênero relato. No gênero relato nós temos então que nós vimos experiências vividas, relatos de experiências, claro. Transmissão de conhecimento. Nós temos aqui um pequeno texto e esse texto ele traz um relato, o exemplo de Dona Benta. Vamos ler? Minha avó, Dona Benta, tem 79 anos e dá um show em muitos jovens de minha idade. Aos 59 anos, ela teve uma perda parcial da visão e descobriu que sofria de diabetes. A partir de então, trocou sua alimentação, seus hábitos e aprendeu a controlar. Esse problema fez com que Dona Benta se superasse. Ela começou a caminhar meia hora diariamente, a praticar dança e aprender pintura. Continuação. Atualmente é integrante do projeto Verdura para Todos e ajuda os demais idosos da comunidade a cuidar dos alimentos que são produzidos na horta comunitária a fim de serem levados para as escolas ou dada à população. Minha avó vai ao médico regularmente e faz acompanhamento com uma nutricionista para não descuidar do corpo e manter os seus hábitos. Sem dúvida, Dona Benta hoje é um exemplo de superação e nos mostra que não existe idade para adquirir hábitos saudáveis. Nós estamos diante deste texto e esse texto ele traz alguns elementos do gênero relato. Nós temos uma marcação ali que é aos 59 anos, a partir de então, ela começou a caminhar.
Tudo isso ele vai conduzindo o relato, ok? São elementos que ele vai fazendo uma conexão com o que já foi dito, ou seja, ele vai dando uma sequência da sua narração. E nós temos ali também, atualmente é o que mesmo? Um advérbio, ok? Nós temos ali o verbo na marcação minha avó vai. Então, nós temos essa marcação também, que é a terceira pessoa, que é a avó. Faz e nós temos ali também o hoje, que não é um verbo, né? O hoje também ele é um advérbio. Vamos ver se você prestou atenção. Vamos lá para esse quiz? Um time aí para vocês. Vamos ler? O relato, o exemplo de Dona Benta foi realizado pela própria Dona Benta em primeira pessoa ou pelo neto de Dona Benta em terceira pessoa? Você se lembra que eu falei que o relato pessoal é o que mesmo? Relato pessoal, prof. Pode ser em terceira pessoa? Relato pessoal, seu, você está falando. Então, veja lá a alternativa correta. Então, gente, nós temos como resposta desse relato pelo neto de Dona Benta em terceira pessoa. Prof, mas você falou que o relato é em primeira pessoa. Mas, ora, gente, ele estava escrevendo o relato da avó dele. Então, tinha que ser o quê? Em terceira pessoa, não podia ser. Claro que você pode fazer o seu relato. Quando é o seu relato, você está contando uma história sua, então é em primeira pessoa. Se você está contando um relato de uma outra pessoa, então nós temos aqui terceira pessoa, gente. Então, aquilo que eu falei para vocês foi uma pegadinha, ok? Atividade 1. Leia esse fragmento do texto. Minha avó vai ao médico regularmente e faz acompanhamento com uma nutricionista. Quando relatamos uma experiência de outra pessoa, os verbos e os pronomes são usados predominantemente na letra A, primeira pessoa do singular, letra B, terceira pessoa do singular,
Letra C, ou primeira pessoa do plural. Veja só ali, nesse fragmento, que pessoa está escrito e o verbo também. Então, observe bem, já retornamos para corrigir essa questão. Vamos à correção? Letra B, terceira pessoa do quê? Do singular. Minha avó vai ao médico. Então, vocês leram lá a marcação desse relato, então, é em terceira pessoa do singular. Já vem a professora com esse negócio de produção, mas nós precisamos praticar. Embora estejamos longe de sala de aula, mas aqui nós temos uma ferramenta que vocês podem estar utilizando, né? Assistindo as aulas diariamente, e eu tenho certeza que vocês têm condições de produzir um texto. Vamos lá? Para isso, eu trouxe para vocês. Vamos pensar sobre o romance de aventura de Robinson Crusoe. Vocês se lembram? Sim, professora, me lembro muito bem, que é o romance de aventura daquele carinha lá, tipo assim, né, como vocês falam, que ele pegou e foi se naufragar, se aventurar pelo mundo. É esse mesmo que eu estou falando. Então vamos ler um episódio da ilha. Esse texto é um texto comentado, ok? Esse texto ele não está na íntegra aqui como está no livro, mas ele é apenas um comentário. Então eu incrementei mais um pouquinho e nós vamos fazer uma produção a partir desse texto. Preste atenção, vamos ler comigo?
Ao caminhar pela ilha, encontrei um índio. Quem encontrou? Robinson Crusoe, o qual dei o nome de Sexta-feira. Por que ele deu o nome de Sexta-feira? Porque era uma sexta-feira, foi o dia que ele encontrou. Na minha orientação, ele deveria chamar-me de Amo, ou seja, Robinson Crusoe pediu para que o índio chamasse ele de Amo, em respeito a mim por considerar que foi salvo. Sexta-feira era um moço de muita habilidade e diligência, que eu trouxe para me auxiliar em tudo na ilha. Tudo bem, gente? Eu instruí a bater o trigo e a debulhá-lo, a fazer pão e até cozinhar. Eu não queria que ele tivesse hábito canibalesco. O que é canibalesco, prof? Comer carne humana. Por isso eu fiz com que ele saboreasse da minha comida, ok? O índio se apropria da língua inglesa, aprende os meus valores éticos e religiosos, veste roupas semelhantes à minha cultura, também usa armas de fogo e aprende a caçar os alimentos. Que tal você produzir um texto semelhante a esse? Você pode usar o que eu falei lá do texto também, e esse episódio você vai relatar para quem mesmo? Para um amigo. Qual é a pessoa que você vai usar? Ok? Lembrando que a narração deve ser qual mesmo, turma? Terceira pessoa. E os verbos? No passado. Não pode colocar verbo no presente, porque você vai estar contando uma história que você leu no livro, que é esse episódio da ilha que eu acabei de relatar para vocês. Então, a partir disso, vocês vão relatar colocando todos os elementos, estruturando esse texto dentro de um relato. Beleza? Vamos dar algum tempo, aí vocês vão começar com calma aí, no sofá da sua casa ou na mesa, onde quer que você esteja, tá? E você vai pensar, lembra disso que eu li, acabei de ler, que o episódio é aonde mesmo? Na ilha. O que ele encontrou mesmo? Um índio. Qual o nome que esse índio recebeu? Sexta-feira. Por quê? Porque era sexta-feira. O que ele fez com o índio? Ele fez com que o índio aprendesse muitas coisas úteis lá na ilha. E ele ensinou principalmente a cultura dele. Por quê? Porque Robinson Crusoe, ele era inglês. Então, ele estava sob o domínio, ele queria dominar o índio, ok? Uma espécie de colonização mesmo que veremos nas próximas aulas. Então, ali, no início, ele já batiza o nome desse índio. Ele diz, agora você vai chamar Sexta-feira. Então, você também vai me chamar de Amo, por quê? Porque Amo significa Senhor, Mestre. Então, agora eu sou o seu Senhor e você vai obedecer às minhas ordens. Então, a ideia é mais ou menos essa. Então, faça aí, ok? E já retornamos para conversar. A gente vai interromper, né, o seu momento de escrita para conversar mais um pouco, mas a gente volta para conversar, para falar sobre o texto. Tudo bem?
daí, gente, como que está a produção de vocês? E a estrutura do texto? Vocês estão obedecendo ali, por exemplo, né? Vocês têm que narrar o texto em qual tempo mesmo verbal? Pretérito, ok? No passado. E a pessoa que você deve usar? Terceira pessoa. Tudo bem? Então vamos lá, já retornamos aí, vamos conversando sobre isso.
E daí, gente, produzir o texto, estão finalizando, já finalizaram, com certeza. Vamos a uma sugestão. Eu escrevi um texto com base naquele que eu li para vocês e nós vamos agora ler esse texto que eu escrevi. É claro, gente, o texto não precisa ficar semelhante ao meu, desde que vocês obedeçam à estrutura do gênero relato. Tudo bem, os verbos no tempo passado, a marcação dos verbos, sequência, ok? Conclusão, mas não necessariamente, porque cada um tem a sua linguagem, cada um tem a sua leitura, o modo de ver o mundo, então é a sua escrita, a sua escrita é a sua identidade, tudo bem? Mas desde que vocês estruturem o texto de vocês, tudo bem. Vamos lá? Uma possibilidade de relato realizada a partir da leitura de trecho de romance As Aventuras de Robinson Crusoe. Ao assistir às videoaulas de língua portuguesa, eu tive contatos com trechos da obra As Aventuras de Robinson Crusoe. Em um episódio que li, Robinson Crusoe encontrou na ilha um índio. O nome desse índio era Sexta-feira. Moço de muita habilidade e diligência, de maneira que logo passou a auxiliar Robinson Crusoe em tudo aquilo que se fazia necessário. Logo de início, Robinson Crusoe exige que o índio o chame de amo, que significa mestre ou senhor, pois achava que ele lhe devia respeito pela vida salva. Crusoe ensinou-lhe várias tarefas úteis na ilha. Por exemplo, a bater o trigo e a debulhá-lo. Ensinou também a fazer pão, caçar animais, usar armas de fogo e até cozinhar. No instante, Crusoe fez com que ele perdesse o hábito canibalesco, dando-lhe a provar da sua comida. Crusoe ensinou o índio a falar a sua língua. Também o índio se apropriou dos valores éticos e religiosos de Crusoe. Muito bem, galera. É isso aí, é um texto, é um gênero relato. Então, nós produzimos nessa aula, é claro, né, que você pode produzir, quanto mais você escreve, mais você se apropria das estruturas, o teu texto fica sempre melhor, então você pode retomar esse texto aí e você pode reescrever no seu caderno, guardar, né? E quando voltar às aulas, o que você faz? Você pode mostrar à professora da sua classe, você pode também ler esse texto e compartilhar com um amigo seu, tudo bem? Estamos diante da atividade 3. Ao ler esse relato, você observou que os pronomes e alguns verbos estavam em destaque, sim? Pois bem, então responda. Os verbos e pronomes estão em que pessoa? Na letra A, terceira pessoa do singular. Letra B, primeira pessoa do plural. Letra C, ou terceira pessoa do plural. Veja lá no seu texto, retome o seu texto e dá uma lida rapidinha, tá? E já voltamos a fazer a correção.
Vamos à resposta correta? Letra A, terceira pessoa do singular. Parabéns, você acertou. Aqui nós temos um quiz. E quanto aos verbos utilizados no texto, a predominância é de qual tempo verbal? Letra A, presente. Letra B, pretérito. Letra C, futuro. Essa vocês vão acertar, porque vocês já estão praticando isso e já falamos muito nessa aula. Vamos lá? A resposta correta é, claro, letra B, pretérito. Então, turma, estamos finalizando a nossa aula de hoje. E na nossa aula de hoje, o que nós aprendemos? Nós analisamos exemplares de relato escrito e produzimos um pequeno texto a partir da obra de As Aventuras de Robinson Crusoe. Nós entendemos que, nesse caso, faz-se necessário organizar o texto atentando para o que mesmo? Pontuação, ortografia, concordância verbal, utilizando a norma padrão da língua. Isso é muito importante e relevante para o seu texto. Vocês podem também fazer um relato oral por meio de vídeos e áudio. Lembrando, porém, que há diferenças de linguagem entre as duas modalidades. Eu trouxe um pensamento para vocês. Vamos ler? Ler e escrever fases de uma mesma moeda, com a qual se compra qualquer universo. Com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Eu quero parabenizar a todos e a todas por ter assistido a minha aula de hoje, por ter produzido o texto. Eu tenho certeza que vocês se apropriaram de muitos conteúdos, né? E dessa narrativa tão importante que é o gênero relato. Ok? Até a próxima aula e eu aguardo vocês. Bons estudos!